Aqui Bento Silveira de Souza compartilhando a palavra. Hoje nós vamos falar sobre o poder de influência e a consequência aos nossos relacionamentos. O texto que nós vamos utilizar está em Filipenses 2, 19 até o 26, que diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, esse é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. O texto que nós lemos, ele traz ao meu coração exatamente a necessidade de falar e de pensar sobre relacionamentos. Eu percebo nesse texto exatamente um Paulo voltado às pessoas e ligado completamente a seu convívio e o seu contato. O poder de uma ideia e a revolução que essa ideia pode causar é diretamente proporcional à influência que ela possui quando toca alguém. Quando Jesus o chama de sal e de luz, ele não usa essa figura à toa. Ele também está falando do poder que tem o sal de transformar um sabor, bem como o ambiente onde ele está e do poder da luz para determinar as trevas que ela não vai prevalecer e jamais vai vencer a própria luz. Uma frase de Neil Barreto, pastor carioca da Igreja Batista do Rio de Janeiro, me ajuda em meu raciocínio. 12 mané influenciaram o mundo, diz ele. Sem internet, sem ônibus, sem avião, sem correios e telégrafos, e esse evangelho chegou até nós. Lucinho Barreto afirma que Paulo tinha 3 características específicas em relação à sua influência cristã e espiritual. Ele tinha igrejas fortes, doutrina forte e relacionamentos fortes. Me vi pensando nos relacionamentos de Paulo, porque eram tão significativos e frutíferos, e entendi ser importante falar sobre isso. Vamos lá? Vamos falar aqui de algumas chaves poderosas na influência de pessoas em relação a Paulo. E eu trago a primeira característica aqui, a primeira chave: abnegação na causa cristã. Quanto de natural você vive é o quanto de sobrenatural falta para você viver. Filipenses 3, de 1 a 4 e 1 a 8. A abnegação tem o seguinte conceito, para aqueles que não sabem: a abnegação é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, renúncia à própria vontade em favor de algo maior, sacrifício voluntário dos próprios desejos por devotar amor a uma causa. Não é ser triunfalista, é ser triunfante, ter alegria contagiante, ser entusiasmado, ter convicção interior, mesmo que o exterior não se justifique. Romanos 8, 16. Segundo ponto que eu trago aqui neste comentário é entender a importância do contexto da vida, procurando ser assertivo
nas suas escolhas, sabendo fazer escolhas. A humildade não é sentimento de não se sentir um nada, mas a humildade é saber quem eu sou em Deus e vivenciar isso de maneira plena. Terceira lição e terceira mensagem de Paulo nos seus relacionamentos: saber distinguir na convivência diária habilidades e qualidade nas pessoas que te cercam. Fazendo assim, não só você as conhecerá melhor, mas poderá contar com cada uma das medidas e cada uma dessas características nas suas necessidades. E assim, fazendo, você vai criar o seu network, que é uma palavra em inglês que traduz círculo de relacionamento. Eu tenho aqui ainda algumas características que Paulo viu em Timóteo e Epafrodito, que são dois personagens que Paulo fala muito bem aqui no texto e traz à luz para que a gente possa compreender essas verdades. O que Paulo viu em Timóteo e Epafrodito? Permita-me narrar a você. Características especiais, primeiramente em Timóteo. Primeiro, caráter. Segundo, ausência de egoísmo. Terceiro, bom testemunho. Essas eram características muito fortes na vida de Timóteo. E por conta disso se entende os estudantes, os estudiosos, que Timóteo teria sido o pastor que sucedeu Paulo nas igrejas. Eu tenho ainda aqui as características de Epafrodito, que era também seu obreiro muito amigo, o qual ele cita nesse texto que a gente leu. Primeira característica, cooperador. Segunda característica, mensageiro, e mensageiro pleno daquilo que lhe era confiado a falar. Terceira característica, companheiro, amigo, fiel e leal. São características que a gente tem perdido nesses dias, nesse tempo. E a última, auxiliar, se submetia e ajudava Paulo nas suas necessidades. Quarta coisa que Paulo passava nos seus relacionamentos, e ele nos ensina, suas ações eram ações de amor e encontravam empatia nos outros, principalmente quando se colocava nos seus lugares. Depois que se colocava no lugar das pessoas, isso gerava resiliência e produzia legado na vida daqueles que seguiam o seu exemplo. E aí a gente aprende que quando você deixa legado, quando você deixa lembrança nas pessoas, quando você deixa influências positivas, as pessoas sentem saudade de você. As pessoas aprendem a ser resilientes porque aprenderam com você. E também as pessoas sentem as mesmas dores e dão respostas positivas. Conclusão. Você acabou de contextualizar aquilo que Jesus priorizou como mandamentos, ou seja, os relacionamentos, em Marcos 12, 28 a 31, quando ele responde a um escriba que os maiores mandamentos, numerando que o primeiro é amar a Deus com todo o seu coração, seus pensamentos e sua força, e o próximo como a si mesmo. E este, Jesus diz que era semelhante ao segundo, que era amar o próximo como a si mesmo. Por essa razão eu afirmo que a Bíblia não é um livro religioso, mas é um livro de relacionamento. Que Deus te abençoe. Um abraço.